Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos de forma abundante, conforme Jesus prometeu. E quando ele prometeu vida e vida com abundância, não quer dizer que você vai ser assim, ter muito dinheiro, ter sucesso, que você vai conquistar mundos e fundos. Significa dizer que quando você recebe o Espírito de Deus, você torna-se a própria bênção, que foi o caso de Abraão. Abraão creu em Deus, mas como crer em Deus? Como é que a gente pode crer em Deus? Crer não é acreditar. Crer não é acreditar. Você acredita, é uma coisa, mas quando você crê, é outra coisa. Qual é a diferença, bispo? A diferença é o seguinte: quando a gente acredita um no outro, a gente começa a namorar, vai namorando, fica noivo e depois, no momento certo, a pessoa se casa. Só que o tempo de namoro é o tempo de acreditar um no outro. Porém, só quando se casam é que a pessoa realmente creu na outra pessoa. É assim que funciona. Então, a crença em Deus não é acreditar em Deus, porque isso todo mundo faz e nem todos são beneficiados. A Bíblia fala lá, o apóstolo Tiago diz que até os demônios creem e nem por isso deixam de ser demônios. A verdade é o seguinte, é que quando você crê em Deus, você se lança de corpo, alma e espírito. Ou melhor, você se lança de espírito, alma e corpo. Você se entrega e não tem volta. Acabou, não tem divórcio. As pessoas que casam e divorciam se dá porque uma acreditou na outra e não deu certo, aí então desfaz o casamento. Mas quando a pessoa crê uma na outra, aí ela casa e não tem divórcio. Eu posso falar isso. Eu posso explicar, eu posso ensinar e dar exemplo com respeito à crença. Eu criei na Esther. A Esther creu em mim. Então nós nos casamos e pronto. Não existe a mínima chance de divórcio. É tão gostoso isso, é tão glorioso isso. A fé em Deus também é assim. A crença em Deus também é assim. Jesus disse assim para o pai do menino que estava endemoniado, que disse: Senhor, ajuda-nos, tenha compaixão de nós. Então Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, qual é então a dificuldade? Bispo, eu sou da igreja, eu sou da fé, eu creio em Deus, e etc, etc, etc. Você justifica a sua crença, mas ainda assim a sua crença não lhe devolve uma vida de qualidade. Por quê, bispo? Sabe por quê? Porque você se entrega à palavra de Deus, você casa com Deus, mas você não crê em si próprio. Então tem alguma coisa errada. Então, a nossa crença em Deus não é suficiente. A gente tem que crer em Deus e quando cremos de verdade nele, nós cremos também em nós. Nós acreditamos em nós mesmos e tomamos atitudes de fé que para o mundo é loucura. Ninguém entende, mas é loucura para as pessoas que não entendem. A questão de fé é pessoal, é individual. Essa é a realidade. É claro que você crendo em Deus e crendo em si mesmo,
você está apto para tomar posse daquilo que você quer. Só que você não pode se enganar com uma coisa, que quando a gente crê em Deus e crê na gente mesmo, a gente não pode pensar assim, agora eu vou fazer qualquer coisa. Jesus disse que tudo é possível. Mas, minha amiga, meu amigo, tudo é possível quando há uma crença sincera, verdadeira, uma entrega sem volta, sem divórcio, sem separação. Essa crença é uma crença que a pessoa tem que ter realmente o Espírito Santo para poder crer de forma assim radical. É uma crença poderosa, mas envolve o sacrifício da entrega total, sem qualquer chance, sem a mínima chance de divórcio. Então você vê muita gente que diz que crê, que confessa Jesus como Senhor, como Salvador, mas não vive essa crença. Considera Jesus como Senhor, mas não faz a vontade dele. Faz de meia boca. A crença no Senhor Jesus envolve uma entrega absolutamente total, radical. A pessoa, quando crê de fato e de verdade, conduzida pelo Espírito Santo, então para ela tudo é possível. Tudo é possível, inclusive viver em paz, inclusive ter alegria dentro de si, inclusive ser feliz. Essa é a crença que faz a diferença. É uma forma radical que a gente uma atitude radical. A gente se entrega mesmo àquilo que diz que crê, que a gente confirma, que a gente confessa crer. Então, muitas pessoas, infelizmente, muitos crentes, infelizmente, creem de meia boca, apesar de conhecer toda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, apesar de ser fiel na igreja. Ela tem fé para ajudar na igreja, tem fé para limpar a igreja, ela tem fé para ajudar o pastor, o bispo, seja lá quem for. Ela tem fé. Para determinadas coisas ela tem fé, mas não tem fé para casar com Jesus. Esse aqui é o problema. E isso acontece com muitas pessoas, inclusive pastores, pessoas, bispos, etc., que infelizmente têm uma fé, uma crença de meia boca, porque não são radicais na entrega de suas vidas, do seu futuro, dos seus sonhos. Eles não entregam. Essa é a realidade. Eu lembro, a título de exemplo, que eu queria tanto pregar o Evangelho. Eu trabalhava no IBGE até o meio-dia e a parte da tarde eu trabalhava no estado, no Rio de Janeiro, na loteria. Além disso, dava aulas também. Além disso, ainda tinha a faculdade que eu fazia à noite. Eu vivia assim, mas eu queria pregar o Evangelho. E tudo que eu fazia, eu fazia de meia boca. Eu não estudava direito, eu não trabalhava direito. Enfim, eu não era a pessoa, digamos, fiel àquilo que eu fazia aqui na Terra. Fazia, mas fazia quase que por imposição ou obrigação. Mas quando me apareceu a chance de pregar o Evangelho, de falar para outras pessoas aquilo que havia acontecido comigo, então eu abri mão, eu pedi a demissão do Estado, eu pedi demissão do IBGE, eu deixei de dar aula, eu parti para tudo ou nada.
Eu me entreguei, eu mostrei para Deus que eu cria. E até surgiu aquela pergunta, aquela posição minha. Quando apareceu a oportunidade, eu falei, Senhor, agora é tudo ou nada. Se por acaso der errado, não tem volta, eu não posso voltar para o meu trabalho, para os meus trabalhos, meus empregos. É tudo ou nada. E eu me lancei de corpo, alma e espírito, ou de espírito, alma e corpo. E por isso Deus abençoou. Entende, minha amiga, meu amigo? A crença em Deus é um casamento sem volta. Porque eu provei para ele que eu queria levar a palavra dele para o mundo inteiro. Então isso foi possível porque houve uma entrega. Não é porque eu merecia, não. Nem mereço. Sem falsa modéstia, eu não mereço. E eu não merecia. Mas a minha crença foi tamanha que eu não olhei as consequências. Porque muitas pessoas chegavam e falavam para mim, rapaz, você está largando o certo pelo duvidoso. Como é que você vai se empenhar nesse caminho? Agora você não tem mais volta para trabalhar quando eu pedi demissão. Mas era o que eu cria. E Deus honrou a minha fé. E até a Esther foi nessa fé. Ela me apoiou. Então, quando a pessoa tem uma esposa que apoia o marido na sua fé, essa mulher é de Deus. E foi isso que aconteceu conosco. Eu virei as costas para o que era certo e, aos olhos do mundo, me entreguei para o que era duvidoso. O que era duvidoso se tornou certo e o que era certo, eu larguei para lá. Minha amiga, meu amigo, eu falo assim porque essas experiências talvez venham ajudar pessoas que têm se iludido com a própria crença. Essa é a realidade. Você verifica, por exemplo, que Tomé cria em Jesus, mas depois que Jesus ressuscitou, que disseram para ele, olha Tomé, Jesus ressuscitou, eu vi. Ah, não. Olha só o que Tomé falou, não, de jeito nenhum. Se eu não o ver, se eu não tocar nele, não tocar do lado dele, nas mãos dele, para ver se realmente é ele, eu não vou crer. Esse é o problema. Mas ele cria, em princípio ele cria. Então, amiga e amigo, pense bem, avalie bem a sua fé, o tipo de fé que você tem. Porque a fé leva à realização dos nossos sonhos. Mas que tipo de fé, que tipo de crença? Pense bem, pese, avalie. Jesus disse uma vez para os discípulos, olha, preste bem atenção. O homem que começa a construir uma torre e não tem condições para terminá-la, ele vai ser zombado, vai ser criticado, censurado, porque começou uma obra e não terminou. É assim também com aquela pessoa, aquele rei que resolveu lutar, enfrentar um outro rei. Mas ele sentou, avaliou se tinha condições para enfrentar aquele outro rei que tinha o dobro de homens, de soldados. Jesus disse, assim é a fé. Antes de você se lançar de corpo, ou melhor, de espírito, alma e corpo, mede, pese, avalie se realmente você está disposto ou disposta a assumir essa crença, ainda que o mundo inteiro venha contra você. Porque se por acaso você vai mais ou menos, se você
lançar 99,9% nas mãos de Deus, não vai dar certo. É melhor que você não faça nada. Tem que ser 100%, porque na crença em Deus, a verdadeira crença em Deus, é tudo seu pelo tudo de Deus. Tudo pelo tudo. Veja que Deus fez isso com Abraão. Abraão obedeceu a palavra de Deus porque Deus lhe prometeu o tudo dele. Então foi um tudo de Abraão pelo tudo de Deus. E ele largou tudo para trás e foi para a terra que Deus havia de dá-lo. Entendeu? Bom, falando muito da fé, já fica meio complicado, porque a fé não é uma coisa assim que você não pode pegar muitas informações e ficar tentando fazer uma coisa que não foi ainda revelada dentro de você. Por isso você tem que usar a inteligência. A fé inteligente é essa. Você medita, raciocina, avalia e então ou vai ou fica. Quem tem fé, vai. Quem não tem, fica. Essa é a fé que funciona na vida de quem crê. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.